Olá pessoal, hoje nós vamos contextualizar as parcerias públicos-privadas, isto é, PPP. Nós vamos contextualizar num contexto geral, então vamos lá. Atualmente está em evidência, no âmbito da administração pública, a análise das parcerias entre o setor público e a iniciativa privada. Essas parcerias, elas visam, em relação ao poder público, suprir a insuficiência de investimentos em infraestrutura por recursos próprios. Tendo em vista a impossibilidade de maior arrecadação de capital do setor privado por recursos tributários e a ausência de fundos por parte do governo para investimentos em infraestrutura, se torna fundamental o estudo e emprego das parcerias público-privadas como forma de captação de recursos nas esferas privadas, na forma de investimentos em geral. E é por isso que hoje nós vamos estudar as PPPs. As parcerias público-privadas são contratos que estabelecem um vínculo obrigacional entre a administração pública e a iniciativa privada, visando a implementação ou gestão, seja ela total ou parcial, de obras, serviços ou atividades que sejam de interesse público, em que o parceiro privado assume a responsabilidade pelo financiamento, investimento e exploração do serviço, observando, além dos princípios administrativos gerais, os princípios específicos desse tipo de parceria. A definição legal do Instituto da Parceria Público-Privada consta no artigo 2º da Lei Federal. É o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. No mesmo dispositivo, ainda constam os conceitos de concessão patrocinadas e administrativas. E dentro dessa lei, consta 3 modalidades. Concessão patrocinada. Na parceria público-privada patrocinada, o serviço é prestado diretamente ao público, com cobrança tarifária que compõe a receita parceiro-privada. Estando presentes a cobrança de tarifa aos usuários e contraprestação pecuniária da concedente, estar-se-á diante de uma concessão patrocinada, ainda que o concessionário também receba contraprestação não pecuniária da administração e outras receitas alternativas. A concessão administrativa dos serviços públicos tem a administração pública como usuária indireta e como objetivo prestar serviços públicos citados no artigo 175 da Constituição Federal. Ela visa prestar serviços ao Estado e fornecer utilidades diretamente à administração. Em ambas modalidades de concessão administrativa, o poder público assume o bônus relativo ao pagamento prestado. As parcerias público-privadas admitem somente as modalidades de concessão patrocinada e da administrativa. Isso significa que a concessão comum, a qual tem por objeto os serviços públicos tratados na Lei nº 8.987, de 1995, não é regida pela Lei Federal nº 11.079, de 2004, mas pela Lei das Concessões e legislações correlatadas. Se ausentes os demais requisitos elencados na lei específica das parcerias e a remuneração por parte da administração pública limitar-se à contraprestação não pecuniária ou alternativa, caracterizar-se-á a concessão comum. E algumas das características das parcerias público-privadas são a tutela dos riscos na PPP brasileira. Uma nova característica dos contratos de parceria público-privada é a previsão legal da divisão objetiva dos riscos entre as partes, e observando a capacidade do contratado. A transferência de riscos ela é fundamental para que o contrato alcance o objetivo principal, que é a eficiência econômica na prestação de serviços públicos. Além de que, se a repartição dos riscos ela é prevista pela lei, claramente determinada no edital, e respeitadas as condições de se responsabilizar por tais riscos, não há de se falar em quebra do equilíbrio econômico-financeiro, muito menos em rompimento das condições efetivas da proposta. Importante salientar que o contrato da parceria público-privada não é um contrato privado da administração pública. O regime jurídico das concessões patrocinadas e administrativas não difere substancialmente do regime contratual das concessões comuns. A necessidade de estipulação em contrato a prazo máximo do vínculo obrigacional e a previsão relativa à inadimplência pecuniária do concedente
são exigências contratuais que se aplicam à concessão patrocinadas, mas não às comuns. Distinção de privatização. Ao contrário do que ocorre nas privatizações, as parcerias público-privadas não importam em alienação definitiva do controle da política pública. Ademais, os contratos de parceria possuem maior abrangência em relação aos objetos cuja delegação é permitida. Portanto, privatização e parceria público-privada são contratos administrativos distintos e não se confundem. A Lei Federal 11.079 fixa alguns requisitos para a contratação da parceria pública-privada, diferenciando no plano jurídico as concessões, a concessão comum e a concessão patrocinada, que têm objetos similares. A contratação de parcerias tem como finalidade arrecadar investimentos privados para setores de infraestrutura pública, porém não se justifica a contratação privada cujo valor seja inferior a 20 milhões. Também, a prestação dos serviços deve perdurar por no mínimo 5 anos. Ainda em relação ao prazo, o artigo 5º da Lei das Parcerias Público-Privadas exige a previsão nas cláusulas contratuais do termo final do vínculo obrigacional. Assim, a vigência do contrato de parceria público-privada não pode ter prazo inferior a 5 anos nem superior a 35. A previsão do prazo mínimo legal visa tanto a permitir à administração pública amortizar o investimento, como a expor o responsável pela obra ou serviço ao risco do prejuízo econômico da má execução da infraestrutura. Também não existe a possibilidade de mera execução de obra pública como objeto das PPPs. E para isso, é necessário estudar a possibilidade da contratação da parceria público-privada ou não. E essa dúvida ela vem da interpretação tirada do confuso conceito legal de concessão patrocinada, que é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei número 8.987. Esse dispositivo legal, ele veda a celebração do contrato de parceria público-privada que tenha como objetivo único a execução de obra pública. E visando resolver esse conflito, a concessão patrocinada, ela caracteriza na prestação de serviços públicos, provida ou não do fornecimento de mão de obra, equipamentos ou de execução de obra pública. Nas PPPs, existem alguns princípios específicos no contrato, além dos princípios gerais consagrados no ordenamento jurídico. O Diploma Legal das Parcerias Público-Privadas não somente reforçou determinados princípios, como o da eficiência, da responsabilidade fiscal e da transparência, aquela dos procedimentos e decisões presentes em diversos textos legais vigentes, como também inovou ao determinar a repartição dos riscos de acordo com a capacidade dos parceiros em gerenciá-los. Bem, na contratação deve ser observada a sustentabilidade financeira e as vantagens socioeconômicas do projeto de parceria. Isto é, o contrato celebrado entre o poder público e o particular deve tanto observar a viabilidade econômica e o retorno financeiro, ou seja, como atender ao interesse público. É necessário ainda identificar a abrangência do contrato de parceria público-privada, ou seja, quais as funções podem ser delegadas ao ente de iniciativa privada. Da leitura inciso 3º do artigo 4 da Lei 1079 de 2004, extrai-se, abre aspas, a margem para a atuação da iniciativa privada dependerá dos termos de cada contratação, o que expressamente permite delegar todas as funções, à exceção das funções de regulação jurisdicional e do exercício de poder da polícia, e de outras atividades do Estado também. No Brasil, há muito tempo já ocorria a associação entre o Estado e particular, visando a satisfação de interesses públicos. Isso significa que, em relação à experiência jurídica brasileira, o Instituto da Parceria Público-Privada não importou substancial alteração. Em consequência, as inovações apresentadas pela Lei Federal nº 11.079 de 2004 limitam-se à formação do conceito legal de contrato de parceria público-privada, à definição das respectivas modalidades e à previsão de características peculiares do Instituto. A concessão de rodovias é uma das principais experiências brasileiras na efetivação de contratos de parceria público-privadas. Aproximadamente 10 mil quilômetros de malha rodoviária brasileira são gerenciadas por concessionárias privadas, todas constituídas em sociedades de propósito específico. Bom, gente, esse foi nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!